Vamos, vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo. Então, finalmente, o que a gente tem que é a densidade de corrente superficial se anula quando integrada na superfície do material, né? Então, posso pensar aqui no material. Como a gente viu, a gente pode pensar nele como formado aqui por várias espirazinhas, né? Você pode pensar isso aqui até no nível atômico, né? E aí deixa eu copiar aqui. Deixa eu mudar a cor, né? Fica melhor. Então vou colar aqui. 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 Por último, copiar e colar aqui. Ok. E aí, como é que é o material? O material é isso aqui, ó. Isso aqui é importante que a gente entenda, né? Então aqui o material. Ok. Quando a gente viu que as correntes internas, elas se cancelam, né? Então, como a gente explicou, essa corrente na verdade é uma corrente de magnetização, né? Não é uma corrente simplesmente o que acontece aqui é que as meios se cancelam, né? E o que sobra é essa corrente circulando aqui. Mas essa corrente não é um fluxo mesmo de cargas, né? É a soma de todas essa partezinha aqui que fica para cá, né? Do movimento aqui. Elas vão somando essas contribuições e formam uma corrente, né? Mas ela não é uma corrente de verdade, digamos assim. Não é um fluxo de cargas, né? De cargas livres. Então não é uma corrente livre, é uma corrente de magnetização, né? Se eu pegar então a magnetização, ela vai estar onde aqui, ó? A magnetização nesse caso, vou colocar em vermelho, ela vai estar aqui, né? A magnetização, ela vai estar assim, nesse caso, né? Só você fazer a regra do parafuso à mão direita, né? Você bota seus dedos assim e para onde é que vai estar a magnetização? Vai estar saindo aqui da tela. Se eu pegar qualquer superfície aqui, né? Então, por exemplo, pegar a superfície lateral aqui, digamos aqui o S1, né? Essa superfície é essa aqui. Então, eu vou ter que o DS vai estar aqui, ó. DS. Só que, né? Quem é o DS? A gente já viu, o DS é DSN, né? Onde, obviamente, a direção normal seria a direção normal essa, direção perpendicular à superfície. E aí nós teríamos que a corrente que circula aqui, a gente sabe que ela está circulando aqui, né? Como a corrente está circulando aqui,
Isso significa que ela não corta a superfície, né? Então, obviamente que essa integral de superfície vai dar zero, né? Então, se eu integro a corrente de magnetização numa certa superfície, como a corrente de magnetização ela é N vetorial M escalar ds, né? Então, o que vai acontecer? Ela vai estar para cá, né? Se eu faço a regra do parafuso à mão direita, né? Você vai ver que ela está o quê? Eu tenho que ir do N para o M. Se eu for do N para o M, né? Se eu for aí do N para o M, o que vai acontecer com essa corrente? A gente vai ver facilmente, né? Que a gente tem a corrente para baixo, né? Por quê? Porque vai dar para cima. Ah, mas deu para cima. Ok, dá para cima. Só que você tem que ver que o J, né, superficial, a densidade de corrente superficial, a gente mostrou que ela é o quê? Que ela cadê? Passei batido aqui. Tem um menos, né? Então, devido a esse menos que vai ter, né, ou seja, a densidade de corrente superficial, ela é menos N vetorial M. Como N vetorial M está para cima, então menos isso aí está para baixo. Exatamente o que a gente estava prevendo, porque a corrente está circulando assim, ó, né? Tem que ser coerente com o nosso desenho aqui. Então, realmente, a densidade de corrente está circulando nesse sentido. Lembrando que não tem carga, não tem corrente nenhuma circulando, né? Assim, não tem carga dando a volta aqui completa, né? O que acontece é que essa contribuição aqui, eu pego um pedacinho dessa carga indo daqui para cá, pego um pedacinho dessa carga indo para cá, muito pequeno, né? A nível atômico. Somando todas essas contribuiçõezinhas, é o mesmo efeito de ter uma corrente, embora não tenha corrente nenhuma. Okay? É análogo ao que acontece lá com a carga de polarização, né? Okay? Então, embora não tenha corrente nenhuma, essas que estão na borda aqui, elas não se cancelam, essas contribuiçõezinhas. Então, elas se somam, formam uma corrente, sem ter fluxo de carga nenhum. Não tem carga nenhuma indo daqui para cá, né? Simplesmente o que acontece é que essas contribuições aqui vão se somando, e isso é que nós chamamos de a corrente de magnetização, ou corrente ligada, né? Então, obviamente que aqui, como o ds ele é N ds, esse N aqui, como tem um N aqui, quer dizer que obrigatoriamente N tem que ser perpendicular a N, né? E só que ou melhor, como faço N vetorial, o produto vetorial, ele tem que ser perpendicular aos dois. Isso que eu queria dizer, né? Então, esse cara aqui, esse resultado, o J, ele sempre vai ser, não interessa como você fizer isso aqui, ele sempre vai ser perpendicular a N. Só que o produto de uma coisa perpendicular a N com N vai dar zero sempre, né? Então, esses dois sempre serão perpendiculares. Então, vai ficar o módulo desse, cosseno de seno de 90, desculpa, cosseno de 90, desculpa, né? Módulo desse, cosseno de 90, que vai dar zero. Então, aqui sempre vai dar zero. O que é coerente, né? Porque essa corrente ela nunca vai cortar a superfície. Ok, e para encerrar, a gente vai fazer o cálculo do campo magnético. Então, campo magnético produzido por uma magnetização. Então, lembra que a polarização ela gera um campo magnético, e a magnetização também gera. Então, eu vou ter que o B, ele vai ser o que? O B de R é igual ao rotacional
de A de R. Isso aí vai ser igual a quê? Menos μ0 sobre 4π, né? Porque lembra quem é o A, né? O A é... Deixa eu só copiar aqui, né? A gente viu que o A ele dá essa expressão aqui, né? A expressão inicial do A é aqui, né? Mas eu vou escrever então essa expressão inicial do A né? Só para a gente lembrar. Para eu poder operar com esse operador, eu vou colocar aqui no mesmo operador. Para trocar aqui, é só colocar um menos nesse caso, né? Porque o rotacional, o gradiente de 1 sobre R menos R' é igual a menos, né? O gradiente quando está sem o linha. Então, isso aqui é o que vai ficar fora, ó. Então, a integral é exatamente isso daqui. E aí, daqui então, vou copiar aqui. Essa integral aí, ela pode se dividir em duas partes, né? Essa integral, ela é uma integral de volume. Eu vou apagar isso aqui tudo. Ela vai dar o seguinte, ó. Ela vai dar o M π delta de giro aqui de R menos R', e aqui é menos, isso aqui como está aqui mesmo, deixa assim, né? Gradiente, só que aqui vai ter um negócio aqui em cima, que é M de R' escalar R menos R'. Ok? Então é isso que a gente tem. Aqui é ao cubo, tá? E como é que a gente chega nessa expressão? Então a gente vai ter, eu vou dar uma espremida nisso aqui. E aqui eu vou dar uma espremida nisso. Deixa eu espremer um pouco mais. Aqui. Ok. Agora eu preciso simplesmente saber como é que eu chego aí, né? Então, para chegar aí, o que a gente fez foi o seguinte, ó. Se eu fizer o rotacional de M R' vetorial, o gradiente de 1 sobre R menos R'. O que isso vai dar? Aí vai usar o famoso aquele back-cab, né? Só que lembra que como é com um operador vetorial, eu tenho que fazer back-cab duas vezes, né? Então ficaria aqui o B, né? Seria aqui o B, o C e esse aqui seria o A, né? Então esse seria o A, o B e o C. E tem que escrever back-cab, né? Então ficaria B, aí A, aí vira um pontinho, né? Back, o C agora.
que é o gradiente de 1 sobre R menos R'. Ok, então já fiz o baque, aí menos cabe, né? Então baque menos cabe. O C é esse. Cabe, então é esse aqui, pontinho, pronto. Baque, cabe, mas não vai caber aqui não. Eu vou passar para outra linha, né? E aí vai ficar de novo baque, cabe, mesma coisa, né? A diferença é que agora eu faço o pontinho do primeiro com o segundo. Então ficaria pontinho. Aí a mesma coisa, né? Isso daqui. Na verdade é menos isso aqui, né? É menos. Ficaria cabe menos baque, na verdade, né? Então deixa eu deixar aqui, depois eu termino esse. Então aqui daria cabe, que é esse aqui. Então daria. Aí ficaria pontinho, né? Cabe. Isso aqui aplicado em M, né? Ok, isso é um negócio bem complexo, né? Que daria esse operador aqui, mas a gente não precisa fazer a conta, porque no final isso aqui vai ter derivada. Eu tenho derivadas com relação a x, y, z, que vão estar derivando x, y e z'. Então aqui obrigatoriamente vai dar zero. Veja a coisa que acontece aqui, né? Eu estou derivando com relação a x, y, z, mas isso aqui é a função de x, y e z', então vai dar zero também. E aí o último seria menos menos baque, né? Então seria ok, e só que esse termo aqui também pode ser escrito de uma forma mais adequada se nós lembrarmos que isso aqui é uma constante, né? Por que o M é uma constante? Porque aqui eu estou derivando com relação a x, y e z. E o M, ele é função de x', y', z'. Então ele pode simplesmente entrar aqui, né? Aí eu poderia reescrever esse termo aqui como menos gradiente de M R' escalar esse gradiente, né? Ou melhor, colocar para cá, né? E ele entra na derivada, né? E aí só que esse termo aqui, quem é? Esse termo aí é conhecido, né? Ele é R né?
R menos R' sobre módulo de R menos R', só que com o sinal trocado, né? Isso aqui é menos isso daqui. Então aqui fica mais, né? Ok? Então isso aí eu posso substituir aqui, né? O valor aqui. Quando eu substituo, posso fazer jogo de sinal, né? Então ficaria, aliás, aqui tá errado, né? Aqui foi feito esse jogo de sinal, né? O resultado é esse aqui, na verdade, né? Ok, esse primeiro aqui então deu para entender, porque ele estava mais, ó, com o menos que estava aqui, ele ficou menos. E esse termo daqui, ok, vamos lá, eu não terminei a dedução, né? Esse termo aqui, ó, eu posso também reescrever, né? Porque vai ficar o que? M de R' vezes o Laplaciano de 1 sobre R menos R'. E isso dá o que? M de R'. Quem é esse Laplaciano? Esse Laplaciano aí é menos 4π delta de R menos R'. Então, quando eu substituir lá, é isso que acontece, ó. Faz jogo de sinal com esse menos, por isso que ele fica mais. Ok, e aí a gente pode seguir então, né? Então no final eu posso fazer a integral disso, né? Então, integrando, eu vou ter integrando isso aqui, ele simplesmente vai, o delta de Dirac simplesmente filtra, né, esse M, só que trocando o que? Aqui não pode esquecer o linha, né? Que eu posso trocar R' por R. Então eu vou ter M de R vezes 4π menos, aqui corta. E aí quando você integra, você tem então esse gradiente vem para fora, né? E fica integral de M R' escalar R menos R' sobre módulo de R menos R'. Então, o que a gente vai ter aí? Que esse 4π posso tirar daqui, né? E aí fica μ0. E aí nesse caso o rotacional de B de R vai ficar rotacional do gradiente igual a zero, então dá μ0 rotacional de MR. Isso aqui é rotacional de MR, a gente viu ainda agora, né? Isso aqui é igual à densidade volumétrica,
a densidade de corrente de magnetização volumétrica, né? Então, vai ser igual a... Isso aqui é igual a μ0 vezes a densidade de corrente de magnetização, né? Então é isso, quando você pega o campo produzido pela magnetização e você faz o rotacional dele, dá aí a densidade de corrente, né, de magnetização, como era de se esperar, né? E é isso, a gente vai ficar por aqui. Então a gente terminou essa parte, e aí no próximo vídeo a gente vai abordar o tópico de intensidade de campo magnético.